Nós sabemos que Jesus transformou a humanidade, Jesus transformou o calendário da humanidade. Tudo que nós vamos ver será sempre AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus foi o único que teve o poder de mudar até o calendário da humanidade. E Jesus fez isso com 12, embora sempre tivesse multidões ao redor dele, mas Jesus ele precisou apenas de 12, e sabemos que ainda um negou e o outro ainda o traiu. E o que nós vemos diante de tudo isso? Que Jesus nós vamos ver como que ele enfrentava as situações e adversidades. Então, para gerarmos mudança, transformação, nós precisamos aprender com Cristo. E diante disso, nós vamos abrir em Mateus 14. Ele vai colocar ali no telão a versão que eu vou estar lendo. Se estiver muito alto o som aí no fundo, é porque eu estou sem retorno e eu estou ouvindo o retorno do retorno. Eu estou ouvindo o eco que está batendo na parede e voltando aqui. Então, Mateus capítulo 14, versículo 13. Mateus capítulo 14, versículo 13. Acharam aí? Vamos aguardar para lermos juntos. Mateus, capítulo 14, versículo 13. Conseguiram ali? Ótimo. Então vamos lá. Acompanhe aqui no telão a versão NTLH, que diz assim, ó: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Somente até aqui por enquanto. Talvez vocês vão dizer assim, olha, Jesus ele saiu, foi orar por um lugar deserto. Mas a minha pergunta é, por que Jesus sai e vai orar por um lugar deserto? Vocês sabem o que antecedeu o versículo 13, do 1 ao 12, foi a morte de João Batista, o homem que batizou Jesus, e o homem que quando estava no ventre de Isabel, sua mãe, Maria, quando chegou para visitá-la, Jesus estava dentro do ventre de Maria. E a Bíblia diz que quando Maria chega, eu falo isso me arrepia, porque é muito poderoso. João Batista se agitava dentro do ventre da sua mãe, porque ele sentiu Jesus. Olha que poderoso isso. Então, quando Jesus, a Bíblia fala que ele sai para um lugar deserto, é porque alguma coisa, algo estava acontecendo com ele. Ele estava aborrecido, entristecido, porque ele estava na terra como homem. Então Jesus ele se angustiava, Jesus se entristecia. Jesus ele passou na terra como ser humano, ele sentia fome, ele sentiu sede. Em Mateus capítulo 4, depois que ele jejua e ora 40 dias e 40 noites, ele sente fome e sede. Então a Bíblia fala no Getsemane que Jesus sentiu angústia. Isso prova que ele sentiu o que nós sentimos. Então isso daqui foi um sinal de que Jesus estava como ser humano, sabe? Ele era humano, mas ele era humano de verdade.
E é uma das questões que nós precisamos tratar nessa manhã. Nós não podemos fugir da nossa essência, sabe? Nós precisamos entender que dentro de nós há um ser humano aí maravilhoso dentro de você. Nós temos a velha natureza que não presta, sim, e que possamos matar, mortificar essa natureza a cada dia. Mas entenda algo que eu vou te dizer. A Bíblia fala que para nós herdarmos o reino dos céus, nós precisamos ser como as crianças, puras. Então quando eu olho para esse versículo, ele fala assim, ao saber que havia acontecido, o que acontecido? O que havia acontecido? João Batista estava morto. Então nós precisamos entender que ele sentiu aquilo. Sabe o que Jesus fez? Foi orar. Ele se retirou, ele não ficou no meio das pessoas ouvindo, olha, porque aconteceu aquilo, porque ele simplesmente se isolou. Não se isolou por depressão, se isolou porque ele precisava orar, gente. Em Mateus 6 ele fala, quando você for orar, vai para o teu quarto, ou seja, vai para um canto quieto, só você e Deus, ore ao teu Pai em secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então Jesus ele faz isso, ele sai e vai para um lugar secreto com Deus. E as multidões, o que elas queriam? Elas queriam um milagre, elas queriam ajuda, elas queriam ser alimentadas, elas queriam ser curadas, restauradas, libertas. As pessoas estavam endemoniadas, possessas, as pessoas estavam doentes, as pessoas estavam mendigando o pão. E elas descobriram onde Jesus estava e foram até Jesus. E aí, olha a mentalidade, olha como que ele enfrenta a situação. Jesus poderia ter dito assim, gente, eu estou passando por um momento aqui de luto, me respeitem. Mas Jesus em outra passagem ele disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus quando viu aquilo ali, sabe o que ele fez? Sabe como eu vou enfrentar a dor? Sabe como eu vou enfrentar as dificuldades? Eu vou ajudar o meu próximo, eu vou fazer pelo meu próximo, eu vou estender a mão para o meu próximo. E aí onde entra, olha aqui, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que ali estavam. Gente, isso é muito forte. Ele estava lá no momento de luto, e a hora que ele vê a multidão, eu fico imaginando assim, Senhor, João Batista morreu, Senhor. Mas quando ele vê aquela multidão, ele fala assim, eu sei que eu estou chorando, eu sei que eu estou no momento de tristeza pela morte de João Batista, mas essa multidão está viva, eles precisam de mim. E aqui Jesus nos dá uma lição de como enfrentarmos, como nós podemos enfrentar os problemas. Você pode se isolar e ficar choramingando a vida toda, ou você pode falar assim, não, Deus me chamou para algo, e eu tenho que enfrentar isso daqui. Isso daqui é muito poderoso. Ele sentiu pena deles. Aquela multidão estava sedenta, eles queriam o mestre, eles queriam Jesus. Então Jesus não poderia simplesmente descartá-los. Quem está entendendo? Entenda isso, meus irmãos. Por mais que você tenha os seus problemas, sempre terá alguém que está numa situação muito pior do que a sua. E aí que você tem que acordar e ver a grandeza do teu chamado. Para que Deus te chamou? Ah, pastor, mas o fulano, o Beltrano, ele não serve a Deus. O Beltrano saiu da igreja, o fulano lá não vai para a igreja, a minha família. Irmãos, faça a tua parte você. As pessoas elas querem choramingar, as pessoas elas querem se fazer de vítimas, e Jesus nos ensinou que não é assim. Continuando ali, olha o que ele fala, versículo 15. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde,
e este lugar é deserto. Olha só, já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, 16: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. 17, e eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Irmãos, isso é o que qualquer ser humano normal faz. Manda embora. As pessoas não querem ajudar as pessoas. Elas são tão egoístas que elas fazem assim: eu resolvo o meu problema. Eu já imagino os discípulos, estamos em 12 com o mestre, 13, 5 pães, 2 peixes, morrer de fome nós não vamos. Mas como que nós vamos alimentar a multidão? Os discípulos: temos uma solução, vamos mandá-los embora. Vamos mandá-los embora. E aí? Qual que é a solução? Você é aquela pessoa que tem a solução mais fácil em tudo que você vai fazer? Manda embora. Jesus disse: não. O que vocês têm? Alimente-os com o que vocês têm. Mas é impossível. Aí que chegou o ponto. Aí que chegou o ponto. É impossível para nós, mas para Deus nada é impossível. Para Deus não haverá impossíveis, diz em Lucas. O que Jesus faz? Traga para cá. O que vocês têm? E aí ele fala, olha lá, 18: pois tragam para mim. Jesus disse: a responsabilidade é minha. Quando você entra em algo, num compromisso, num negócio, quando você entra em algo que você assumiu, que a responsabilidade é sua, cuidado. Quando a responsabilidade é de Deus, descanse o seu coração, descanse a sua vida, porque Deus vai estar no controle. A sua vida fugiu do seu controle? Está fora do seu controle? Agradeça a Deus, porque enquanto estiver no seu controle, Deus não toma o controle. Porque o dia que você conquistar, você vai falar assim: foi tudo eu que fiz. Como diz a palavra: loucos essa noite clamarão pela sua vida. Nós somos, a Bíblia fala, pobres, nus e miseráveis. A Bíblia fala: não há um justo sequer na face da terra. Só de nós pensarmos que somos justos e sem pecados, acabamos de pecar. Irmãos, Deus, Ele está nos ensinando nessa manhã como devemos tomar algumas atitudes diante da vida. É simples isso daqui. Nós não, primeiro, sabe, uma das primeiras situações que eu vi aqui quando eu li esse texto, primeiro, Jesus disse: o que vocês têm? Nós temos aqui, 5 pães e 2 peixes. Irmãos, Deus só vai multiplicar na sua vida algo que você já tem. Não tem como multiplicar o que você não tem. Então você precisa ter para Ele multiplicar. Pastor, mas olha, eu só tenho um pouquinho aqui, eu tenho uma sementinha aqui. Então, entregue essa semente para Deus e ela vai se multiplicar. Quando você agradece a Deus, quando você entrega nas mãos de Deus, multiplica. Deus não pode multiplicar aquilo que você não dá para Ele. Quem está entendendo? Não tem como. Eu tenho 5 pães
eu tenho 2 peixes escondidos. Não, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes? Tragam para mim. A hora que Jesus pega aquilo, sabe o que ele faz? Ele levanta e diz: graças te dou, Senhor. A hora que ele fala graças te dou, multiplica. Você é mais grato ou é mais murmurador e cobrador de Deus? Eu sou grato, pastor, nas horas boas ou também nas horas difíceis? Porque aqui não era uma hora boa. Quem concorda comigo? Sabe quantas pessoas tinham ali? Cadê? 21, põe no 21 aí, Maurílio. Olha quantas pessoas tinham lá. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulher e criança. A hora era boa para ter 5 pãezinhos e 2 peixes? Irmão, olha só como é louco isso. Morreu João Batista, Jesus saiu para orar. Ele viu a multidão, sentiu pena da multidão. Agora a multidão não tinha o que comer. Se a multidão fosse embora, a multidão morreria no caminho. Aí os discípulos falam: deixa que morram. É igual uma vez, eu contei esse testemunho na sexta-feira, quando eu era evangelista, antes de conhecer minha esposa, ainda eu era evangelista. E é um testemunho, não é um testemunho, é um testemunho. E acabou o culto, uma irmã chegou assim e falou: evangelista, você poderia fazer uma oração por mim? Eu falei: sim, só um minutinho. Aí corre daqui, corre de lá, cumprimenta o irmão, cumprimenta o outro. Aí eu desci assim do altar, havia pregado naquela noite. Ela falou assim: sabe o que é? Eu quero pedir oração pelo meu esposo, pelo meu marido. Eu falei: tá bom, ótimo. Vamos orar então. Ele está enfermo, ele está precisando de uma porta de trabalho. O que está acontecendo com ele? Ele falou: não, sabe o que eu queria, evangelista? Eu queria que você orasse por ele, para Deus recolher ele. Aí deixa eu ver se eu entendi, irmã. Você está pedindo para eu orar para Deus matar o seu marido? Ela: não é isso. Irmão, sabe o que é? A pessoa é assim: Deus recolher o meu marido. É tão bonito falar assim, não é? Aquela pessoa descansou no Senhor. Não, aquela pessoa morreu. É que na cabeça dela fica mais confortável. Eu falei: irmã, você me perdoa, mas esse tipo de oração eu não posso fazer. Sabe o que eu vou orar? Eu vou orar para você perdoar o seu marido. Ficou de cara fechada, recebeu oração, obrigado, foi embora, nunca mais voltou para a igreja. Vai, filha, vai com Deus. Acha um macumbeiro para orar por você. Gente, nós não somos macumbeiro. Nós somos cristãos. O que é mais fácil? Tem 5 pães, 2 peixes? Manda a multidão embora. Ô evangelista, ora aí para Deus recolher o meu marido. Irmão, pelo amor de Deus. Mas no fundo, ela tinha um temor, não tinha? Até que a morte nos separe. Porque se a morte não nos separar, eu vou estar em pecado. Mas se eu orar para Deus matar o meu marido, eu não estou em pecado. Então, quando eu olho para isso daqui, eu vejo a mentalidade dos discípulos, sabe? Aquela mentalidade assim, sabe? Manda embora. Mas vão morrer, parecendo Pilatos. As minhas mãos estão lavadas, ou seja, se eles vieram pedir a bênção, eles que se virem pelo meio do caminho. Jesus disse: de forma alguma. O que vocês têm? 5 pães, 2 peixes, tragam para cá. Jesus dá graças e se multiplica. Jesus não falou assim: em nome de Jesus, em meu nome, Deus, multiplica, Pai, eu determino agora que isso vai se multiplicar. Irmãos, quanta gente que vai orar e fala: eu determino. Você não determina nada, irmão. Deus não é teu capacho. Deus não é teu garçom. Você determina o quê? Você não tem poder sobre a vida, você não tem poder algum. Você determina e Deus faz. Que Deus quer o seu, que eu não vou servir Ele. Porque o dia que Deus se submeter à sua oração, Ele não é Deus. Ele é Deus, Ele controla os céus, Ele controla a terra, o seu poderio, a sua majestade
governa. Nós somos pobres, nus e pecadores. Nós somos dependentes de Deus. Quem aqui é dependente de Deus, diga amém. Então se multiplica. Graças te dou, Senhor, multiplicou. Eu fico imaginando os discípulos, né? Gente, o negócio está multiplicando. Você imagina, 5.000 homens que tinham andado até Jesus, era deserto. Quanto tempo esse povo caminhou? Acho que comigo igual o Maurílio, né? O Maurílio é do que estava tocando violão, comigo igual você, Maurílio, imagina. Irmãos, eles andaram o dia inteiro, foram atrás de Jesus. Aquele povo estava com fome. A Bíblia fala, se eles fossem mandados embora, muitos morreriam no caminho. Você tem ideia do que estava acontecendo ali? Não se esqueçam, há poucos minutos atrás ou horas atrás, João Batista estava morto. Olha que loucura isso. Poucos minutos ou poucas horas depois, uma multiplicação de pães e peixes, que fora mulheres e crianças, 5.000 homens comeram. Eu fico imaginando os discípulos assim, ó, com cara de espantados. Tipo, irmãos, aprendam algo. Você quer que a sua vida tenha progresso em qualquer área, espiritualmente, todas as áreas? Comece a agradecer a Deus, meu irmão. Tem gente que acorda de manhã, eu estou atrasado, vamos mulher, e nem ora, sabe? Tem gente que não escova nem o dente, irmão, misericórdia. Sabe, então você tem que ter noção. Ali Jesus falou assim, olha, tragam para cá, graças te dou, multiplicou. E ainda, o que acontece lá? Cadê aqui? Minha Bíblia virou a página. O 20, Maurílio. Olha lá. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Não é assim não, irmão, ó. Irmão, come só um pouquinho. Não, come. Mas só tem 5 pães e 2 peixes. Come. É para comer? Então vamos comer então. Comeram desse jeito, comeram até sair pelo ouvido. Ainda assim, o que aconteceu? Os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Quem está entendendo que quando você divide, Deus multiplica? Quando você não divide, Deus não multiplica. Essa é a matemática de Deus, para qualquer coisa. Desde um copo com água para alguém, porque a Bíblia fala assim, ó, se alguém dá um copo de água para uma pessoa, um profeta, um pequenino, um mendigo, você vai receber galardão por isso. Um copo com água. O que Jesus está dizendo? Gente, um copo com água para mim talvez não tenha valor, mas para quem está prestes a morrer de sede, ele daria todo o dinheiro do mundo para comprar um copo com água. Quem concorda comigo? Porque dinheiro não mata a sede, a água mata a sede. Jesus disse, ó, se você der um copo com água para um profeta, para um servo, um missionário, seja quem for, você um dia vai receber galardão de profeta, de missionário, seja quem for. Então Jesus, quando eu olho para aquilo ali, eu vejo a mentalidade dos discípulos, eu vejo um homem que estava de luto, levantou, ficou com pena das pessoas, saiu para ajudar, orou, ficou escutando os discípulos buzinarem na cabeça dele, manda embora, não, eu sei o que eu estou fazendo, imagina assim, né? Eu sei o que eu estou fazendo. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes, tragam para cá. Multiplicou, todo mundo comeu, ficaram satisfeitos, tiveram ensinamentos, mas só que olha que maravilhoso isso, a atitude de Jesus. Quer ver? Deixa eu pegar aqui onde ele fala isso. 19, Maurílio. Então mandou o povo sentar-se na grama. Sabe o que é isso?
A gente está com fome, o que a gente vai fazer? Senta. Vocês estão ansiosos? Estão muito loucos, gente. Senta todo mundo na grama. Aí vai todo mundo lá assim, ó, desse jeito. Não é assim, irmão, ó. Não tinha banco aqui, tá? Sentaram onde? No chão mesmo, aqui, ó. Todo mundo ficou sentadinho na grama. Silêncio! Aí, o povo ficou olhando. Vocês estão calmos agora? Ninguém vai morrer de fome aqui comigo. Irmãos, se aquele povo morre de fome, não era Jesus que estava ali. E entrar para o currículo de Cristo, Jesus deixou que 5.000 homens, fora homens e mulheres, morressem de fome. Quem está entendendo a gravidade do que estava acontecendo ali? Posso te falar uma coisa? Você não vai morrer enquanto Deus não cumprir na sua vida tudo que Ele te prometeu. Guarde isso no seu coração. Amém? Depois, pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, não olhou para as pessoas não podiam fazer nada. Quem que podia fazer ali? Deus. Quem que podia multiplicar? Deus. Quem que poderia matar a fome daquelas pessoas? Deus. Olhou para os céus e deu graças a Deus. Você poderia dizer assim: ó Deus, só tem isso. Não, graças te dou por isso. Partiu os pães, começou a partir o pão. Irmãos, quem partiu os pães? Jesus, não foi ninguém. Aprenda algo. Você vai ter que trabalhar, colocar a mão na massa, literalmente na massa, e repartir o que você tem. Não é outra pessoa que tem que fazer isso no teu lugar. Jesus não falou assim: Pedro, vem para cá, Pedro, estou cansado, fiquei o dia inteiro pregando, João Batista morreu. Faz aí, ó, Pedro, você reparte o pão. Judas, eu sei que você é traidor. Você vai repartir os peixes agora. Não, ele partiu os pães, ele repartiu. Quem reparte é porque tem. Partiu os pães, entregou aos discípulos. Aí ele disse: agora então, os discípulos distribuam para as pessoas. E lá vai os discípulos, entrega para cá, entrega para lá, e esses distribuíram ao povo. Quem que partiu os pães? Jesus. Quem que fez a logística da mão de Cristo até o povo? Foram os discípulos. Mas quem estava ali, entre aspas, entenda o que eu vou dizer, com a bênção da multiplicação? Jesus. Ele ia repartindo e ia multiplicando. Pensou que maravilhoso isso. Irmãos, aquelas pessoas foram para serem curadas e viram 5 pães e 2 peixes se multiplicarem e alimentar toda aquela multidão. Essa multidão viu, provou. Imagina isso. O original era 5 e 2, não era? Eu fico imaginando assim, se fosse eu falar assim: eu não quero do original não, eu quero daquele que multiplicou. Porque é maravilhoso. Multiplicou e ainda sobra um monte de cestos cheios. Expliquem para mim agora como isso é possível. Como isso é possível? Sabe o que dói meu coração? Coloca lá no 21.
Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Sabe o que dói meu coração? Quando os discípulos falam assim: manda esse povo embora. Crianças iriam morrer de fome. Nós adultos se viramos. Concorda? Vamos comer capim aqui no meio do caminho, né? Come uma xícara capim, mas não vou morrer de fome. Só que ali nem capim tinha, irmão. Tinha nada, era deserto. A única coisa que tinha para comer é areia. Crianças iriam morrer de fome. E os discípulos, irmãos, vocês me perdoam, mas não estavam nem aí. E deixa eu fazer uma pergunta. O seu coração, ele é igual dos discípulos, que não está nem aí para ninguém? Ou é igual de Cristo, que fala assim: olha, eu sei que eu tenho um compromisso aqui, mas eu vou acudir aquilo ali primeiro? Você tem o teu coração voltado para a misericórdia, para o seu próximo? Hã? Onde estiver o seu coração, aí estará o quê? O seu tesouro. Quem disse isso? O próprio Jesus. O teu coração está voltado para quê? Manda embora. Não quero ter preocupação, eu sou egoísta. Ninguém vai falar assim, ó, eu sou egoísta. Pode mandar embora porque eu sou egoísta mesmo. Ninguém tem essa coragem. Mas essa é a verdade. Dói quando fala isso, mas essa dor que você precisa sentir, porque aquele povo, muitos iriam morrer. Seu coração é igual ao de Cristo? Tem gente que fala assim: ah, pastor, não perca o tempo com isso não. Deus também não vai perder tempo com você. Ai, isso mesmo. Quando não é aquilo que você quer, é perda de tempo, né? Ah, manda esse povo embora, perda de tempo, isso aqui, já foram curados já, tá bom demais. Tá, o que adianta? A pessoa lá a vida inteira doente, fui curado, agora eu morro de fome. Não se encaixa, não faz sentido. Sabe, eu vou ser curado, glória a Deus, agora eu vou morrer de fome. Pronto, o que adiantou ser curado? Quando Jesus vem, o pacote é completo. Vem a cura, vem a libertação, vem a fartura, vem a comida, a bebida, vem a fartura, vem tudo. Tudo que a gente precisa, Ele dá. Sabe para quê? Para que você não padeça no meio do caminho. Aquela multidão que estava ali, era de responsabilidade dele. Sabe? Ele não podia ter no currículo dele, de Cristo, Salvador do mundo, crianças, mulheres e homens, morrendo de fome, que foram mortos de fome. Isso não podia estar no currículo dele, não podia estar na história dele. Só que os discípulos estavam preocupados com o quê? Com o seu próprio estômago, com a sua própria barriga, com o seu eu. Irmãos, é momento de nós olharmos para Deus e para o nosso próximo da mesma forma que Jesus olhava. Pararmos de ser mesquinhos, avarentos. Tem que parar com isso, irmão. Tem que dar um basta na sua vida. Tem gente que fala assim: ah, a minha vida é assim mesmo. Lógico que você nunca faz nada e não dá nada. Não tem como multiplicar. Sabe, não tem como multiplicar o que você guarda. Só multiplica o que você dá, o que você oferece.
dentro da igreja, fora da igreja, para uma pessoa que está na rua, para um parente seu que está necessitado. Aí eu já vi muitas pessoas assim. Olha um outro testemunho que eu vou dar. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim: evangelista, na época de evangelista, irmão, você vê cada coisa. Evangelista, preciso de orar, de oração. Falei, tá bom, vamos lá, mais uma oração, irmãos. Mais um testemunho. Olha, sabe o que é? Eu preciso que você ore, que eu tenho algo para receber. Falei, tá bom. Ah, é um fulano de tal, com Beltrano, está me devendo um dinheiro. Falei, tá bom. Mas você ora também que eu estou devendo um dinheiro para o Beltrano, e eu gostaria que ele perdoasse a minha dívida. Eu falei, não, gente, é hoje. Olha, eu falei, gente, Jesus disse, perdoa, na oração do Pai Nosso, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você quer que Deus perdoe, que o teu devedor lá, que a pessoa perdoe a sua dívida, mas você não quer perdoar a dívida de ninguém. Irmão do céu, não voltou mais para a igreja também, vocês acreditam nisso? Irmão, a verdade, ela é a verdade, ela não vai mudar. Ora para eu receber e ora para a minha dívida ser perdoada. Eu falei, irmã, para. Se você quer que eu ore para você receber, você vai pagar. Se você quer que aquela pessoa perdoe a sua dívida, então comece perdoando a dívida de alguém. Quem acredita dessa forma que a Bíblia fala, diga amém. Acabou. Não, olha, eu quero que a pessoa perdoe minha dívida. Você? Não vou perdoar não, você está devendo para mim? Ah, mas você me perdoa porque eu não tenho que te pagar. Me paga, cara. Sabe? É mais ou menos assim. Precisamos viver por aquilo que está escrito. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então é tempo de nós mudarmos de pensamento. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz há 2 domingos atrás, no penúltimo domingo e no último domingo. O que você vai fazer essa semana para Deus e para alguém? E aí? Chegamos no ponto final da mensagem. Você não vai sair daqui falando, nossa, que mensagem maravilhosa, aleluia, glória a Deus. Não, você vai sair daqui assim, meu Deus do céu, Pai, por que eu fui na igreja? O pastor fez eu assumir um compromisso com Deus e com alguém. É assim. É fácil vir na igreja, né? Sentar aí no banco, ouvir a mensagem, nossa, que bateria linda, que louvor lindo. Irmãos, vocês são uma bênção na minha vida. Mas eu não faço nada por ninguém. Sabe por quê? Porque eu não sou cristão. Quem aqui é cristão de verdade? Diga amém. Quem que é cristão? Imagem e semelhança de Cristo. Nasceu de novo. Foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então você sai da igreja de que forma? Eu vou fazer algo para Deus e algo para o meu próximo. Não sei como você vai fazer. É um compromisso seu com Deus e seu com o teu próximo. Amém? Vamos se colocar em pé e vamos orar. Aleluia. Muitos vão falar assim, mas eu vou fazer. Mas quando você vai fazer? Sabe como fica bem relax assim, Igual quando vai para o tribunal. Como que chega no tribunal? O que o juiz, qual que é o sistema do tribunal tradicional antigo? Cata a Bíblia, bota a mão aqui, diga, eu prometo dizer a verdade. Então o que você faz hoje? Bota a mão na Bíblia, fala, Deus, eu me comprometo em fazer algo para o Senhor e fazer algo para o meu próximo. Se eu não fizer, me recolhe, Deus. Você tem essa coragem? Porque você chegar e falar assim, eu vou fazer. Aí você
procrastina. Ah, deixa para a semana que vem. Aí na semana que vem você fala assim, eu sei, eu estou meio ocupado aqui, mas não, mas deixa para outra semana. Sabe como que você faz para não errar com Deus? Bota a mão na Bíblia e fala, Deus, eu prometo, e se eu não honrar, me recolhe. Pode matar eu, Deus, me mata. Você tem essa coragem? Se você tiver, é porque você tem compromisso com Deus. Ixi, o pastor hoje pegou pesado, mas não é verdade, irmãos. A gente fala as coisas para Deus sem responsabilidade. Ah, se eu não fizer, Deus vai me perdoar. Só que a pessoa vai morrer de fome. Você não vai morrer de fome. Quem você ama não vai morrer de fome. Mas quem você falou para Deus, Deus, olha, eu vou ajudar, vai morrer de fome. E Deus vai cobrar do sangue da tua mão, ó. É sério isso. Então a igreja na terra, as pessoas estão vindo para a igreja para falar assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo e quero aquele outro. As pessoas não vêm aqui para falar assim, Deus, eu posso ser um instrumento nas tuas mãos, eu posso te servir? O que o Senhor quer que eu faça na terra? Porque, irmão, sabe o que eu vejo às vezes? Entenda o que eu vou dizer, uma força de expressão, uma visão minha, tá? Não é bíblica, uma visão minha. Deus está procurando gente na terra, como ele diz lá, Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, tá? Mas quando eu olho isso, ele fala assim, a seara é grande, poucos são ceifeiros. Sabe o que eu vejo? Que Deus está procurando gente na terra para servir Ele. E o povo está vindo na igreja para que Deus sirva a eles. Nós temos que sair da igreja e servir a Deus. Quem está entendendo isso? Por isso que o mundo está do jeito que está. Se todo dia você fizesse algo por alguém simples, ou até mesmo extraordinário, essa igreja que estaria, não caberia de gente aqui dentro. Porque elas iriam vir aqui, sabe por quê? Porque elas iriam falar assim, você serve a Deus, não serve? Qual a igreja que você serve que eu quero ir lá ver? Mas as pessoas vêm para quê? Sentam aí, né? Sentam aí. Pai, me enche de bênção. Deus, eu quero te sentir. Deus, eu quero isso. Eu fico imaginando o Senhor lá, né? Não, o que mais você quer? Você quer um carrinho, uma boneca? O que mais? Tá, mas você não tem uma casa, você já não tem um meio de locomoção, o que você quer mais? Tá, você quer mais ainda? Ah, mais ainda? Aí sabe o que acontece com você? Você vira uma criança mimada. Por isso que Paulo disse assim, ó, não vos pude dar alimento sólido, porque vocês não podiam suportar, sabe? É muito pesado, então vocês tomaram só leite, vocês só ficaram amamentando ali, sabe? Tipo, mas chegou o momento de você arregaçar as mangas, irmão, e falar, Deus, pode falar que eu vou fazer, sabe? Faça algo. Faça algo. Amém? Quem tem coragem de meter a mão na Bíblia e fazer isso? Ó, mão na Bíblia. Quem tem coragem? Quando eu fiz teologia, aí tinham pastores lá que tinham lido a Bíblia 120 vezes, irmão, lendo a Bíblia inteira. Olha os professores, alto nível. E a gente ouve muitos testemunhos. Vou contar outro testemunho. Diz que um dia teve uma reunião ministerial e tinha um irmão lá que estava em pecado. E aquela coisa, eu não fiz nada não. Pastor da igreja levantou, catou a Bíblia e falou assim, irmão, então vamos fazer o seguinte, põe a mão aqui na Bíblia, jura? Vamos ver se você está falando a verdade. Irmãos, ele foi vindo, dessa forma que a gente está falando, na displicência. A hora que ele foi chegando perto da Bíblia, a mão dele começou a ficar roxa. Sabe, cor de morto, de defunto. E estava lá na reunião, aí uma pessoa levantou e falou assim, se você tocar nessa Bíblia, Deus vai te recolher agora. Naquele exato momento, aquele homem caiu de joelho, pediu perdão
e se reconciliou com a igreja, com a liderança da igreja e foi perdoado. Então, as coisas de Deus são muito mais sérias do que nós imaginamos. Você tem coragem de fazer assim? Deus, eu vou fazer algo para o Senhor essa semana, eu vou fazer algo para o meu próximo. Você tem coragem? Então nós vamos fazer isso agora. Você está com a tua Bíblia aí, bota lá na mão. Você está com o celular, abre o aplicativo da Bíblia. E você vai falar: Deus, algo esta semana eu vou fazer por alguém, até domingo que vem. Vai, bota a mão na Bíblia aí. Se não tiver Bíblia ou celular, levanta a mão, uma para o céu, outra bota no coração. Fala: em nome de Jesus, Pai. Amém? Vamos orar agora. Senhor Deus, aqui estão, Pai, pessoas que estão dando um passo gigantesco nesse mundo espiritual e no mundo terreno aqui também, nesse mundo carnal, nessa terra. Pai, essas pessoas se comprometem em fazer algo para o Senhor, automaticamente fazerem algo para o seu próximo. E nós somos muito, muito gratos a Ti, Deus. Eu sei, meu irmão, que você tem inúmeros compromissos, mas você não estava igual Jesus. Jesus estava ali orando porque havia acabado de morrer João Batista. Ele ajudou uma multidão e ainda multiplicou pães e peixes para que aquela multidão não morresse de fome. Então, nós oramos agora, nós glorificamos a Deus agora, para que tudo que está sendo falado aqui, Pai, em nome de Jesus, se cumpra esta semana. Você que é esposo, marido, lidere a sua família, faça aquilo que Deus tem te mandado fazer, ensine a sua família pelo exemplo e não pelas palavras. Palavras tocam, mas exemplo arrasta. Então, em nome de Jesus, nessa manhã nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos?